Engenheiro eletrônico e doutoramento pela Coop Rio, aliás, UFRJ, engenheiro de equipamentos do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, professor de pós-graduação na área de automação industrial, colaborador do Centenário Centro Espírita Cristófilos, em Botafogo, e coordenador do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas Espirituais Cristófilos, que, reunindo engenheiros, técnicos e equipe de apoio, se dedica aos estudos de TCI há 6 anos. Admirador incondicional do professor Allan Kardec. São sempre complicados. Alô? Bom, eu queria desejar a todos vocês uma excelente tarde, uma boa volta de almoço, e espero que nós tenhamos aqui uma hora e pouquinho bastante agradável. E como não poderia deixar de ser, nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre o tema, deixar um bom espaço para vocês perguntarem ao final, tá? Porque essa interação é que é importante. Mas o tema hoje, por incrível que pareça, não é o mais importante. Hoje é um sábado, vocês estão aqui desde que horas da manhã? 9? 8? 7? Sábado que começou com sol, depois de uma semana de chuva. O que vocês estão fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Poderia estar dormindo até tarde, no sábado, na praia, jogando sinuca, carro de televisão, tantas coisas interessantes que a gente tem para fazer no mundo de hoje. Nós estamos aqui sentados em bancos de madeira, ouvindo alguém falar sobre algum assunto. Tem que valer a pena. Vocês estão aqui porque vocês querem alguma coisa. Existe um motivo para vocês estarem aqui. E esse motivo certamente não é só conhecer um outro assunto. Esse motivo certamente é maior do que isso. É convidar vocês, dentro das suas esferas de ação, seja em casa, no trabalho, na sociedade espírita, a agirem, a tomarem parte ativa de algum processo, de alguma coisa útil, de alguma coisa boa. Se vocês saírem daqui hoje da mesma forma que vocês entraram, o dia de vocês foi absolutamente perdido. Vocês têm que sair melhores. Têm que sair com mais dúvidas do que chegaram. Têm que sair daqui querendo passar nas livrarias, na internet, pesquisar, ler, entender, buscar alguma coisa. Se isso não acontecer, o dia de vocês foi absolutamente perdido. E o meu papel aqui hoje é tentar fazer com que vocês não percam o dia de vocês. Fazer com que valha a pena, junto com os outros companheiros que aqui estiveram ou estarão, que vale a pena que vocês estejam aí sentados. Quando uma pessoa entra numa nova empresa, por exemplo, essa pessoa que vai assumir um cargo de gerência ou de direção, ela precisa passar por 3 fases, sempre. Primeiro, entender, ver, observar. O que se passa, qual o negócio daquela empresa, como as pessoas se comportam. Depois, pensar, refletir, planejar. E a terceira é agir, trabalhar. Com a doutrina espírita acontece exatamente da mesma forma. O observar, o ver, o entender é a ciência espírita. O pensar, o refletir, o conectar as causas e consequências é a filosofia espírita. E o agir é a moral espírita. Daí por se dizer que a doutrina espírita está baseada em 3 pontos principais:
ciência, filosofia e religião nessa ordem. Não ordem de importância, mas na ordem de descoberta. A ciência espírita é o foco desse seminário e é o foco dessa apresentação. Será que nós temos tido a curiosidade saudável de penetrar os mistérios do mundo espiritual? Será que é necessário? Existe um livro escrito pelo Dr. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que narra uma sessão mediúnica. E nessa narrativa, o espírito de André Luiz diz que havia um médium muito bom, vidente, e que esse médium captava 5% daquilo que acontecia no mundo espiritual. Esse médium era o próprio Chico Xavier. Chico captava numa reunião mediúnica 5% daquilo que acontecia no mundo espiritual. Imagine nós. Quanto nós captamos? Isso é um motivo de nós ficarmos tristes? Não. Isso é um motivo para nós aumentarmos o nosso interesse por pelo menos esses 95% desconhecidos do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais rico, é muito mais complexo, é muito mais fascinante no bom sentido do que nós conhecemos até hoje. Mesmo que nós sejamos capazes de ver todas as obras espíritas, nem assim nós conseguiremos entender o que é o mundo espiritual. Os próprios desencarnados estudam o mundo espiritual. A ciência espírita é essa curiosidade saudável de penetrar o mundo espiritual. Vocês hoje estão aqui porque desejam conhecer um pouco mais, para pensarem, para agirem. E é isso que a transcomunicação instrumental e outras pesquisas espíritas têm feito em nosso favor. Antes de nós começarmos propriamente o assunto, é importante lembrarmos um princípio considerado como básico da doutrina espírita, mas considerado muito bem. São as máquinas, certo? Existe um princípio considerado como básico na doutrina espírita, mas que nós às vezes nos esquecemos dele. Então é bom lembrar. Uma frase revolucionária dita pelo professor Allan Kardec em O Livro dos Espíritos diz para nós: os espíritos são as almas dos homens que morreram. Os espíritos são as almas dos homens que morreram. Vejam o quanto isso é revolucionário. Porque às vezes nós tratamos os espíritos diferente do que eles são. Ou são obsessores ou são guias infalíveis. Nós não enxergamos os espíritos como as almas dos homens que morreram. Como espíritos falíveis, bons, com suas manias, com seus vícios, com as suas opiniões pessoais, com os seus sistemas. E nisso não há nada de errado. Há apenas um contato com essa humanidade desencarnada que comunga com a gente no dia a dia. Esse ponto é basilar para se entender qualquer resultado da ciência espírita. Resultado das vezes que os espíritos falam bobagens, outros que falam coisas que a ciência desmente depois. São mistificadores? Não, são homens que morreram, que têm os seus próprios sistemas. Ilustrando isso, nós temos a excepcional obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, em que o espírito de Galileu Galilei psicografa praticamente 2 capítulos e mais alguma parte. Um deles chama-se Uranografia Geral. Contém alguns erros do ponto de vista científico.
não comprometem a mensagem do livro, mas é a opinião daquele espírito naquela época. Mas por que o espírito de Galileu Galilei naquela época tinha, já que ele era um desencarnado, essa opinião cientificamente não correta do ponto de vista da ciência atual? Porque Galileu Galilei não estava desencarnado. Galileu Galilei era o espírito encarnado no próprio médium que psicografava Camille Flammarion. Por conta disso, era uma comunicação anímica e nenhum outro médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas jamais recebeu qualquer comunicação de Galileu Galilei. Vejam que riqueza! Galileu Galilei, encarnado sob o nome de Camille Flammarion, retoma a sua personalidade de Galileu Galilei e então envia informações melhores do que Camille Flammarion, mas influenciadas pela época em que vivia como Camille Flammarion. Não podemos então entender nem os encarnados nem os desencarnados como infalíveis, nem como irrecuperáveis obsessores. E é sob esse aspecto que nós vamos abordar a comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Os espíritos se comunicam desde o início da humanidade. Por que deixariam de se comunicar agora? Será que eles não sabem usar a internet? Nós sabemos, e os espíritos são as almas dos homens que morreram. Na Revista Espírita, de 1864, em abril, em uma parte chamada O Espiritismo e a Franco-Maçonaria, o espírito de Gutenberg deixa uma mensagem instigante para nós. Ele havia ditado uma determinada mensagem, mas a mensagem tinha saído um pouco truncada por culpa do médium que tinha recebido, que interferiu na comunicação. E então as pessoas não identificaram o espírito de Gutenberg naquela mensagem. Aí depois se desculpar a dizer que é muito difícil esse tipo de comunicação, e faz uma ressalva que vai ser a nossa frase motivacional para hoje. Mais tarde, disse Gutenberg, a eletricidade fará a sua revolução medianímica e, como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não encontrareis mais dessas lacunas, algumas vezes lamentáveis, principalmente quando a comunicação é lida diante de estranhos. Mais tarde, a eletricidade fará a sua revolução mediúnica e tudo será mudado na maneira de o espírito se comunicar. Gutenberg, há praticamente 140 ou 140 e poucos anos atrás, 144 anos, nos traz essa informação pinçada da Revista Espírita. Vamos ver o que os espíritos fizeram de lá para cá? Vamos falar um pouquinho sobre comunicações espirituais, depois vamos falar da fundamentação espírita, aqueles fantasminhas que ficaram engraçadinhos ali no caso. Depois vamos falar do modelo teórico da transcomunicação instrumental, que foi nos passado pelo espírito de Constantin Haldi. Depois vamos falar do histórico, e aí eu vou trazer algumas vozes, alguns vídeos para vocês, porque as pessoas quando vêm falar de transcomunicação querem ouvir umas vozes. Então eu vou trazer para vocês, tá? E vamos fazer algumas conclusões. Nas escrituras do Antigo Testamento, tem algum relógio para aqui? Não, né? Muito obrigado. No Antigo Testamento, em Daniel 5:5, há uma narrativa interessantíssima que diz assim: logo, não está muito bom esse som aqui não. Não, eu acho que talvez a filha esteja fraca. Logo apareceram os dedos de uma mão humana que se puseram a escrever atrás da castiçal, na alta parede do Palácio Real. E o rei viu a palma da mão que escrevia. Isso é uma materialização parcial. Esse fenômeno está na humanidade
está descrito nas escrituras antigas. É uma materialização parcial. A gente tem outros fenômenos, por exemplo, como a aparição com transfiguração, que aconteceu com Jesus, Marcos 9, 2 a 6. Transfigurou-se Jesus diante deles, e as suas vestes se tornaram brancas como a neve, resplandecente. O que é branco como a neve resplandecente, senão o ectoplasma, meus amigos? O ectoplasma, ou a exteriorização do ectoplasma, quando serve-se para a materialização de espíritos, é branca como a neve, frio, plástico e um pouco gosmento. Essa exteriorização de ectoplasma antecedeu a aparição de Elias e Moisés, que falavam com Jesus. É a descrição perfeita de um fenômeno de ectoplasmia. Primeiro, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a neve, e elas não eram, porque senão não teria chamado a atenção deles. Se tornaram brancos como a neve, e logo depois surgiram dois espíritos materializados, Moisés e Elias. De tal forma estavam materializados que eles queriam fazer tendas para que esses espíritos dormissem ali à noite. Não é? Claro que eles desapareceram depois. A gente tem um fenômeno chamado de pneumatografia ou escrita direta, colocado sob a forma das tábuas da lei recebidas por Moisés. É uma escrita direta do Espírito de Javé sobre aquelas tábuas de pedra. Então, esse é um fenômeno conhecido como escrita direta ou pneumatografia. A gente tem uma narrativa muito interessante em Samuel, que é da evocação dos espíritos. Estou aqui tentando convencer os espíritas de que as manifestações espíritas são normais. Certo? Mas é interessante nós revisitarmos. Em Samuel, o rei, o rei Saul, havia proibido as comunicações com os espíritos, porque se abusava muito. Mas ele próprio tinha os seus médiuns dentro do palácio. Mas os médiuns que ele tinha não eram suficientemente capazes para que ele se comunicasse com o espírito de Samuel, que era quem precisava dar as orientações para ele. Então ele, Saul, se disfarçou e foi até o povo ao encontro de uma excepcional médium que pudesse receber essa comunicação de Samuel. E ele evoca Samuel. A mulher disse para ele, disfarçado: quem devo evocar para ti? Respondeu ele: evoca-me Samuel. A mulher viu então Samuel e deu um grande grito. Disse então a mulher a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Samuel havia aparecido para ela e tinha dito para ela que ele era Saul. O rei lhe disse: não temas, mas o que viste? A mulher respondeu: vejo um espectro que sobe da terra. Saul a perguntou: que aspecto tem? Ela respondeu: é um homem ancião que sobe envolto em seu manto. Compreendeu Saul que era Samuel e, colando o rosto à terra, se prostrou. Evocar os espíritos, chamar os espíritos. Algumas pessoas acreditam que essa prática é ruim. Normalmente, pessoas, às vezes, vinculadas às religiões ancestrais, das quais todos nós participamos. Se nós formos estudar Kardec, nós vamos ver que a evocação dos espíritos é algo absolutamente natural. Pode e deve ser feito em alguns casos, ou seja, o telefone tocando daqui para lá e toca muito bem. É a evocação dos espíritos, que acontece na história da humanidade há muitos anos. E toda a codificação espírita foi baseada na evocação dos espíritos. O fenômeno mediúnico é tão antigo quanto o próprio homem. Quando o primeiro homem morreu, o primeiro desejo dele foi voltar e estar com aqueles que ele conhecia. Surgiu aí a mediunidade. Há uma tese que foi defendida na Universidade de São Paulo de que o surgimento das religiões
nasceu da mediunidade. É a observação dos mortos que não morreram que trouxe ao homem a necessidade de se criar religiões. Vamos pular um pouquinho na história desse chamado período pré-espirítico, ou período ancestral. Na entrada do período espirítico, no ano de 1844, havia nos Estados Unidos da América uma seita, uma organização chamada Igreja do Milênio, ou também conhecido como Shakers. Shakers é de milkshake, sabe? Aquilo que a gente balança. Milkshake é o que balança, né? O shake é aquilo que balança. Então, eram os médiuns que, quando recebiam os espíritos, eles balançavam. Então, as pessoas chamavam de Shakers. É como se fosse a nossa Umbanda aqui, em que nós recebemos espíritos da Umbanda de pretos velhos, caboclos, e lá eles recebiam os espíritos dos peles vermelhas, dos índios peles vermelhas, que eram considerados a Igreja do Milênio. Eles, naturalmente, nos Estados Unidos, um país profundamente protestante, eles eram muito perseguidos. E aí os espíritos, por iniciativa dos espíritos, disseram o seguinte, segundo Arthur Conan Doyle: quando os espíritos os deixaram, porque os espíritos começaram a deixá-los para que eles não fossem perseguidos. Quando esses espíritos os deixaram, disseram-lhes que se iam, mas que voltariam. E que quando voltassem, invadiriam o mundo. E tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. Em 1844, os espíritos disseram e deram essa profecia. Eles se iam, mas que voltariam. E que quando voltassem, eles invadiriam o mundo, coisa que aconteceu 4 anos depois, em 1848, uma pequenina cidade dos Estados Unidos chamada Hydesville, em que 2 irmãs, a Kate e a Margaret Fox, recebiam comunicações do espírito que elas chamavam de pé rachado. É um dos nomes do diabo, né? Pé rachado, canhoto, tal. Então elas não sabiam quem era, ela chamava de diabo, pé rachado. Aí ela falava assim: seu pé rachado, faça o que eu faço. Batia na parede, o pé rachado batia de volta, o mesmo número de vezes. E elas começaram a estabelecer entre elas e esse espírito já uma telegrafia espiritual, ou a linguagem das batidas, ou a tipologia. Essas apresentações que elas faziam eram públicas. Todos viam, todos assistiam. Por quê? Porque esses espíritos estavam agora se manifestando dessa forma tão violenta, tão ostensiva. Em 1850, na Europa, começam as manifestações espirituais em forma de mesas que levitavam, que batiam e que giravam. Algumas delas levitavam até o teto, outras batiam. E aquilo era uma grande diversão para a sociedade francesa. Em 1871, nós temos na Inglaterra um fenômeno que ficou marcado como um dos mais importantes da ciência espírita, a materialização do espírito de Kate King, estudada pelo Sir William Crookes, através da médium Florence Cook. Aliás, tem uma curiosidade. A médium Florence Cook tinha 14 anos quando foi buscar o Sir William Crookes, abre aspas, para submeter-se ao olhar e ao altar da sua incredulidade, fecha aspas. Kate e Margaret Fox eram adolescentes. As médiuns que psicografaram quase a totalidade do Livro dos Espíritos, Caroline e Julie Baudin, tinham 14 e 16 anos de idade. Depois, Hermance Dufour, que psicografou a segunda edição praticamente inteira, tinha 17 anos. Chico Xavier começou a mediunidade com 4 anos. Divaldo com 7. Será que esses jovens, hoje, chegando à casa espírita, teriam condições de trabalhar mediunicamente?
Será que nós estamos ao contrário dos grandes pensadores e pesquisadores de todos os tempos, alijando os nossos jovens dos nossos trabalhos de estudo? Essa é uma reflexão íntima que vale a pena a gente sair daqui com ela. Fecha parênteses. Voltamos ao Sir William Crookes e a Florence Cook. Sir William Crookes, um dos mais renomados pesquisadores da Inglaterra, junto com possíveis fenômenos, foi chamado pela rainha e disse a ele assim: o senhor é incumbido, junto com um grupo de cientistas, de desmascarar esses fenômenos. E eles fizeram todo tipo de experimentos. E o espírito de Kate King se mostrou absolutamente disponível para todos eles, dos mais pueris aos mais complexos. Vocês hoje chegam na porta do elevador, aí o elevador está fechando, vocês passam a mão assim, não passa? Quem é que passa a mão assim para mim? Tem um sensor ali que abre, né? Ele foi descoberto por William Crookes nessa época, para que a médium não se movesse da cadeira, ficava amarrada para ter certeza que ela não ia sair dali. E o espírito de Kate King, muito paciente, na última reunião, como ele tinha uma face muito parecida com a face da médium, foi fotografado, foi jogado luz em cima desse espírito, foi feito o que vocês possam imaginar. Na última reunião, para que não houvesse nenhuma dúvida, esse espírito disse assim: eu darei um presente a vocês. E a médium, geralmente muito prostrada para a manifestação espiritual, o espírito de Kate King acordou e levantou a médium e abraçou com muito carinho. E há uma fotografia das duas, médium e espírito, mostrando, se restasse alguma dúvida, de que aquilo era uma manifestação espiritual, de uma inteligência independente da médium. E Sir William Crookes escreve para a rainha da Inglaterra: Vossa Majestade me pediu para que verificasse os fenômenos e os desmascarasse. E eu afirmo a Vossa Majestade, os fenômenos são reais. Toda a comunidade científica colocou-se em polvorosa quando vários desses cientistas atestaram a veracidade daqueles fenômenos. Em 1871 ocorreu isso. E os espíritos não pararam por aí. Em 1919, na França, no International Metapsychic Institute, fizeram moldes em gesso e parafina. Tem alguns aqui na Federação Espírita Brasileira, ali na Paz. Em 1948, a Minnie Harrison, na Inglaterra, fenômeno de ectoplasmia. Aqui nós temos fotos do ectoplasma saindo da boca dela, e aqui o ectoplasma saindo da boca e formando uma corneta na parte de baixo, pela qual os espíritos falavam e todos ouviam. Em 1919, o Dr. Gustave Gelée, na França, recebe as chamadas transfotos, ou pneumatografia fotográfica, que tirava-se uma foto e aparecia uma mensagem escrita no negativo. Aqui a mensagem diz: Bonjour. Aqui nós temos fotografias do Dr. Gustave Gelée e aparições dos espíritos na película fotográfica. Aqui nós temos um ectoplasma ligando as 3 pessoas, uma nuvem ectoplasmática, e aqui em cima a cabeça de um espírito que apareceu na fotografia. Foram chamadas transfotos, ou fotografias transcendentais. Não importa o nome que se dê, são os mesmos espíritos que continuam participando da nossa vida, embora às vezes nós os ignoremos. Vamos em frente. Aqui no livro Trabalho dos Mortos, a gente tem um exemplo de pneumatografia, que é escrita direto em papel. Não é? Da mesma maneira que Moisés, quando acontece em papel, pneumatografia. Coloca-se uma folha de papel em branco, numa gaveta, e depois da sessão, essa folha aparece completamente escrita, sem nenhum contato com o médium algum. Aqui existe uma mensagem completa recebida por pneumatografia. Esse ninguém conhece. Um médium desconhecido, certo? Pouco produtivo,
Escreveu 1 ou 2 livros só. Chama-se Chico Xavier. O mais produtivo médium da história da humanidade. No estado de São Paulo, logo depois da publicação do primeiro livro psicografado por Chico Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo, onde ele recebeu poesias de todos os grandes poetas brasileiros e portugueses, com detalhes de estilo, de escrita, o Afonso Schmidt publicou no estado de São Paulo um comentário sobre uma ação que a família de Humberto de Campos havia movido contra Chico Xavier, pedindo os direitos autorais no uso do nome Humberto de Campos. E o Afonso disse assim: o tribunal só teria 2 caminhos a seguir. Ou declarar que Humberto de Campos é o autor de tais obras, mandando o editor entrar com os direitos para os herdeiros, ou negar a autoria desse grande escritor. Bom, estava com um problema, porque se ele dissesse que realmente é Humberto de Campos e mandasse pagar, ele estava reconhecendo judicialmente a mediunidade. E se não é Humberto de Campos, não precisa pagar. Nesse último caso, se não for Humberto de Campos, foi o Chico, então, que escreveu, né? Não foi Humberto de Campos? Ele teria que pedir à Academia Brasileira de Letras uma poltrona para o rapazinho que principiou por onde nem todos terminam. Se aquele homem foi capaz de escrever daquela forma, ele merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O tribunal não tinha alternativa. Disse Monteiro Lobato sobre Parnaso de Além Túmulo, ele disse o seguinte, comentando o Afonso Schmidt: se o homem produziu tudo isso da própria cabeça, pode ocupar quantas cadeiras quiser na academia. Se ele foi capaz de produzir aquele livro, ele pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira. Não uma só, quantas ele quiser. Aqui nós temos um outro exemplo de comunicação espiritual, que é a psicografia especular com xenoglossia, ou a psicografia especular em outra língua desconhecida do médium. Emmanuel escreveu uma mensagem de trás para frente em inglês. Né? Imagina a dificuldade dele fazer isso. É para a gente, tá? Porque a gente não acredita na imortalidade da alma, e aí Emmanuel tem que fazer essas coisas. E a psicografia mecânica, né? Vamos falar um pouquinho da transcomunicação. A gente viu aí a história das comunicações espirituais. Ou seja, os espíritos a vida inteira vêm usando todos os meios necessários e disponíveis para se comunicarem conosco. Será que eles pararam? Ou será que eles continuam? Porque se eles pararam, o que eu vou apresentar para vocês é falso. Agora, se eles continuam, e acredito que tenham motivos para continuar, o que eu vou apresentar para vocês é perfeitamente plausível. Será que eles falaram alguma coisa sobre essa nova fase? Ou essa nova etapa? Não muda nada o fundamento. Vamos ver. O livro dos médiuns, ele fala sobre as manifestações das reuniões experimentais. Por que eu coloquei aqui? Porque é importante. Reuniões experimentais são aquelas em que um grupo se reúne com o objetivo de estudar um determinado fenômeno. Seja um fenômeno mediúnico, sejam as comunicações, mesmo o teor das comunicações espirituais, seja a transcomunicação instrumental, seja a apometria, seja qualquer fenômeno, um grupo se reúne com o objetivo de se aprofundar no estudo daquele fenômeno, provocar o fenômeno e estudá-lo. Essas reuniões, esta casa aqui promove reuniões desse tipo, e muito feliz em saber, de estudos, de aprofundamento. Essas reuniões, infelizmente, se tornaram raras quando o Espiritismo chegou ao Brasil. Se fosse só isso, tudo bem. Mas, além de raras, elas se tornaram condenadas, como se fosse menos caridade. Estudar para pensar, para agir.
A ideia de Kardec era diferente. E essas reuniões experimentais, junto com as instrutivas, eram fundamentais para se entender melhor o mundo espiritual. E isso não tem nada a ver com falta de caridade. Disse ele que as reuniões experimentais têm uma utilidade, levam à descoberta das leis que regem o mundo invisível e constituem poderoso meio de convicção. Se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. E é isso que nós buscamos fazer. Reuniões experimentais, dirigidas com método e prudência. Nada demais. Na questão 934 do Livro dos Espíritos, há uma afirmação muito interessante. Ele pergunta assim: se não constitui uma consolação para nós podermos nos comunicar com os nossos entes queridos. E os imortais respondem da seguinte forma: tendes uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que outros meios eram esses? Na época já existia psicografia, psicofonia, materialização, tudo. Que outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos são esses? Esses mesmos que Gutenberg fala que a eletricidade fará uma revolução mediúnica e que tudo será mudado na forma de se comunicar com o mundo espiritual. O que é isso? Modelo teórico. Uma certa vez, eu estava participando de uma sessão mediúnica em Niterói, e havia um bom médium ao meu lado, de características sonambúlicas, ou seja, que comunica-se inconscientemente, pode ficar 2 horas telefonando e continua a frase que ele começou 2 horas antes. Para ele não passou nenhum segundo. São médiuns raros, mas que têm uma utilidade muito profunda em termos de autenticidade. E esse médium, ele fala só português, não fala nenhuma outra língua. Na época, ele inclusive era um adolescente. Estava sentado ao meu lado, de repente, no meio da reunião, ele pende e deita com a cabeça sobre o braço. E a gente pensa logo assim: é obsessor, né? O obsessor pegou ele. Não era obsessor. Aí nós começamos a chamar o nome dele: fulano, 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 volte, volte, fulano, volte. E nada dele voltar. E aí um espírito começou a se comunicar em inglês com sotaque britânico. Absolutamente correto. Com sotaque britânico. Conversou comigo quase 15 minutos. Era o espírito de Constantin Haldit, que a gente vai ver aqui. E ele desenhou para mim um modelo teórico da transcomunicação instrumental. Um modelo muito simples, mas que ficou registrado como didático para explicar esse modelo. Uma curiosidade: o espírito de Constantin Haldit não estava na reunião. Olha como a gente não conhece nada do mundo espiritual. Os espíritos trouxeram um receptor de rádio, grudaram no perispírito do médium, por isso tiveram que deixar o médium dormindo. Ele estava numa estação no mundo espiritual transmitindo por rádio, e o médium era como se fosse um rádio para ele. Ele não estava lá, estava muito longe do local. Coisas interessantes, né? Um outro espírito que veio depois que falou isso. Falei: mas Constantin Haldit continua aqui? Ele disse: não, ele não estava aqui. Não estava aqui, não. Aí ele explicou como é que era o processo. Interessantíssimo, diga-se de passagem. Vamos ver o modelo que ele mostrou. O modelo se baseia nisto daqui. Na Gênese, no capítulo 14, a gente fala sobre os fluidos. E há nesse capítulo algumas afirmações sobre os fluidos espirituais.
O que é isso? É a atmosfera dos desencarnados. Dizem os espíritos que esses fluidos são para eles o que o ar é para nós. Eles vivem nessa esfera e eles transmitem o pensamento como o ar transmite o som. Aqui nós temos a matéria tangível lá embaixo. É isso aqui, a mesa, chão, matéria tangível. Entre essa matéria tangível e os fluidos, ou a matéria do mundo espiritual, existe uma diferença enorme. Uma não interfere com a outra, porque se fosse assim, quando a gente passasse de avião, a gente ia bater em nosso lar. Sem alternativa. Nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Cada avião que decolasse ia derrubar um prédio do nosso lado. Como não existe interpenetração direta entre essas matérias, os mundos vivem quase que separados, mas juntos. Olha que coisa interessante. Separados fisicamente, mas em pensamento conjunto. E essa confirmação mostra que a distância energética entre a nossa matéria e a matéria do mundo espiritual é enorme. Então a gente precisa de médiums poderosíssimos para a materialização de um espírito, por exemplo. É raríssimo acontecer. Eu já presenciei diversos fenômenos físicos, batida, movimentação de objetos, aporte, mas nunca presenciei a materialização completa do espírito. Não encontrei médium ainda suficientemente para isso. Mas no livro dos Espíritos ele dá uma dica para nós. Ele diz assim: o que chamais fluido elétrico e fluido magnético, hoje a gente chamaria de campo eletromagnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Opa! Então existe uma matéria nossa, que são esses campos eletromagnéticos, celular, rádio, televisão, que é mais sutil do que a nossa matéria, mas mesmo assim é mais grosseira do que a matéria do mundo espiritual. Opa, ideia! Será que para os espíritos não é mais fácil interferir num campo eletromagnético do que interferir na matéria física? Certamente sim. A distância energética para eles é menor. Daí porque a transcomunicação instrumental acontece no mundo inteiro. Não precisa de médium para materialização. Um médium suficiente para a transcomunicação instrumental, certamente aqui dentro tem pelo menos 10. É muito menos raro porque precisa de menos energia. E ele tem que romper uma barreira menor. Olha como é que os espíritos lá na codificação espírita já deram todas as dicas para a gente. Todas estão aí. É só a gente estudar. E como é que eles fazem isso? Da mesma forma que eles fazem os fenômenos físicos. O espírito comunicante, está aqui do lado esquerdo, tem um perispírito. Ele só não tem corpo físico, né? O espírito médium também tem um perispírito. Só que no caso dos fenômenos físicos, ele não cede o corpo físico dele. Ele mistura uma energia que ele tem, chamada de energia vital, especificamente ectoplasma, mistura essa energia com a energia do desencarnado, fluidos espirituais, com fluidos livres na natureza, e essa mistura das três energias penetra a matéria e animaliza a matéria. Dá vida fictícia a essa matéria. Então move uma mesa, uma cadeira, faz uma levitação. Isso é um fenômeno de efeitos físicos. E em vez de penetrar a cadeira, ele penetra a onda eletromagnética e modifica essa onda. O que não existia passa a existir. A voz que não acontecia passa a acontecer. Mas será que os espíritos têm essa tecnologia? Ué, a gente tem. A gente não tem o rádio AM FM? Os espíritos são burros lá do outro lado? Eles são muito mais avançados do que nós. Pelo menos tão avançados quanto nós, porque os espíritos são as almas dos homens que morreram, então pelo menos igual a gente eles são. Mas pelas narrativas eles são muito mais avançados, não são burros. Para eles, trabalhar sobre onda eletromagnética é o dia a dia, é o normal. É até grosseiro para eles trabalhar com onda eletromagnética. Eles dizem que para eles é como se fosse um ruído de fundo, a nossa
nossos rádios, televisões. Vamos lá. Agora vai ficar mais interessante a gente vai falar de PCI. Em 1909, havia um grande pesquisador aqui no Brasil, ele era português, mas naturalizado brasileiro, chamado Augusto de Oliveira Cambraia. É muito interessante porque ele registrou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual o telégrafo vocativo Cambraia. O que era esse telégrafo vocativo? Dizia ele, está lá registrado, quem quiser ir lá no NPI está lá. Transmissão de correspondência universal sendo feita por espíritos iluminados. Serve para obter da falange de espíritos a correspondência para o engrandecimento moral e espiritual do planeta Terra. Um aparelho que ele inventou com esse objetivo. Foi lá e registrou o aparelho. E o aparelho nunca funcionou. Mas a ideia do grande inventor Cambraia foi ótima. Eu sempre falo isso e a reação é sempre a mesma. Mas você sabe que para o cientista, para o pesquisador, o fracasso é um resultado. Porque antes de um sucesso, com certeza ocorreram 1000 fracassos. Quando você fracassa, você teve resultado. Então, é claro que o fato de não ter resultado frustra o leigo, mas o pesquisador não é frustrado por isso. O pesquisador ele enxerga o não resultado como resultado. Então, para nós, Cambraia teve resultado, embora não tivesse tido resultado. Muito bem? A gente tem aqui o padre Landel de Moura, Roberto Landel de Moura, que foi o inventor do rádio, né? 4 anos antes do Marconi. O Marconi ficou mais conhecido, mas ele que inventou o rádio, o padre Landel de Moura, ele é o patrono dos radioamadores, por exemplo. E ele, como ele inventou o rádio, ninguém podia se comunicar com ele, ele inventou, né? Mas ele andava embaixo da batina com uma caixinha preta que falava com ele em italiano. A caixa ensinava coisas para ele em italiano. Ele ia para trás do altar, ficava ouvindo e conversando com a caixinha. Aquela caixinha não abandonava ele. Mas quem é que se comunicava com ele se ele inventou o rádio? Em 1911, a gente tem o Magla Isalbert van Zelst, inventou um aparelho aqui em cima, chamado dinamistógrafo. Era um aparelho constituído de peças de borracha e acionamento pneumático, ou seja, por ar comprimido. E esse acionamento era, quer dizer, não existia eletricidade ainda desenvolvida desses termos, né? E esse acionamento era feito para que os espíritos pudessem facilmente se comunicar. Ele teve alguns resultados, mas muito poucos. Não era um aparelho grande e servia para que os espíritos, com pequenos toques, pudessem trazer informações para a gente. O Thomas Edison, também ninguém conhece, né, o inventor da lâmpada elétrica, em 1920, ele, na verdade, essa entrevista aqui foi em 1950, ele deu uma entrevista à revista Scientific American, e eu acho tão interessante que eu vou ler aqui com vocês. Disse Thomas Edison, se a nossa personalidade sobrevive, então é estritamente lógico e científico assumir que retém memória, intelecto, outras faculdades e conhecimentos que adquirimos nessa terra. Então, é razoável concluir que aqueles que deixam a terra desejarão se comunicar com os que aqui ficaram. Me inclino para acreditar que essa personalidade será capaz de afetar um aparelho. Tal instrumento, quando disponível, deverá registrar algo. Thomas Edison dizendo isso. Não sou eu que está falando isso, não. Foi o Thomas Edison que disse isso aí. Aí disseram que não, ele já está gagá, tem sempre uma desculpa, né? Quando alguém fala em espiritualidade, está sempre maluco, né? Mas o número de malucos está aumentando tanto no mundo, é um número fantástico. 1959, sempre quando eu falo do Thomas Edison, eu sinto a presença dele junto de mim. É sério. Eu não sei se é ele não, mas eu sinto a presença dele. Não é absurdo, hein? Ele está desencarnado, ele é um espírito, se ele é um espírito, ele pode estar aqui. A gente acha que, eu faço essa brincadeira também, a gente acha que é absurdo, né?
Você diz assim, Joana de Ângeles, por exemplo, ela só se comunica pelo Divaldo. Gente, ela deve se comunicar com uma quantidade imensa de médios. Mas ela assina outro nome, porque senão o médico vai falar assim, não posso receber. Né? A Matiz. A Matiz é um espírito que se comunicou aí, que a gente conhece pelo menos na literatura, 2 médios, né? Talvez. Mas quantos médios ele não ajuda, não se comunica por aí afora? E às vezes para não chocar o médium, o grupo, ele usa outro nome. Por que Thomas Edison não poderia vir aqui? Será que ele não teria interesse nisso? Talvez teria. A gente tem que pensar nessas coisas. Isso é muito importante. Vamos lá. Aqui começa a história realmente da transcomunicação instrumental com um ornitólogo e produtor artístico chamado Friedrich Jürgensen. Ele falava 6 idiomas e, dia 12 de junho de 1959, ele recebeu uma comunicação. Na primeira, ele estava gravando um canto de pássaro. Na verdade, ele estava gravando o som de um tentilhão. E aí, no meio, a fita virgem, gravador funcionando, no meio começou um ruído. E ele ouviu o som de um pássaro noturno que não dava naquela região. Além de ser noturno, não dava naquela região. Aí voltava depois o som do tentilhão. Mas o interessante é que antes do pássaro noturno, havia uma voz que falava com ele em norueguês assim: canto de pássaro noturnos. E aí depois vinha o canto do alcaravão. Aí ele começou a se interessar por isso, gravou centenas de vozes. Eu trouxe 2 aqui para vocês verem a qualidade. Uma delas é uma sessão que ele promoveu, as pessoas, né, para mostrar as vozes e tal, e pesquisar. E aí, logo que apagou a luz, né, teve uma senhora que ficou com muito medo, levantou e foi embora. E aí, nessa hora, o gravador registrou uma palavra assim, Grécola. E é muito nítida a palavra, Grécola, que significa, os pequenos têm medo. Vamos ver se você conseguir clicar aqui para mim, talvez toque, mas eu não garanto. Se não tocar, você vai fazer aquele esqueminha que a gente combinou lá. Dá um toquezinho aí. Não funcionou. Então, pode dar um escapezinho aí para mim? É o Jürgensen 1. Aqui, ó. 2 cantinhos. Ué. Ah, tá bom. Tá tocando. Vocês não estão ouvindo porque não são médios, né? Vou aumentar, tá? Não é aqui não. É o som em si. Aquela hora estava funcionando, agora não está mais. Ah, sem áudio. Sem áudio, Miguel. Vou deixar tocando aqui. Botei bem alto, tá? Tá funcionando, a gente testou. Isso é assim mesmo, tá? Mas talvez um encarnado tenha desenvolvido essas ferramentas aí. Conseguiu lá? Não, mas não está indo nada. Será que é o cabo? Será que é alguma coisa aqui que está desligada? Ó, vou tirar o cabo. Uma pena, né? Agora foi. Ó, vamos lá, Grécola, hein?
vou mostrar logo uma... Vou passar isso aqui. Vou falar do Constantine Haudive. Uma água. Tá bom. Vou falar do Constantine Haudive. Tive uma vez na Sociedade Pró-Livre do Espírito em Praga, na época que eu conheci o Luiz Antônio Miller. Só tive com ele uma única vez, foi esse dia. Eu fui fazer uma palestra sobre TCI lá. Foi umas semanas antes dele desencarnar. Talvez umas 3 semanas antes dele desencarnar. E no final, Mileco, para quem não sabe, Mileco é cego. Hoje em dia não é mais, ele está desencarnado. Mas quando ele estava encarnado era cego. E ele no final disse assim, chegou um espírito aqui que queria dar uma mensagem. E é Constantine Haudive. E o interessante é que Mileco cego descreveu essa fotografia que está aqui com mais riqueza de detalhes do que vocês conseguem ver. Detalhes do óculos, do olho, do cabelo, da face. É a mediunidade. Nada demais. Esse espírito Constantine Haudive é um dos mais ativos na divulgação da transcomunicação instrumental. Ele era poliglota também, falava 5 idiomas, era psicólogo, tinha sido aluno de Carl Gustav Jung. Reuniu mais de 72.000 frases e ele usou um microfone. Na verdade, ele substituiu o microfone pelo rádio de galena. Porque o rádio, ele gera naturalmente um pequeno ruidinho de galena, né? Um ruidinho local, um ruidinho branco. E aquilo facilita a recepção da mensagem, porque é como se você desse para o plano espiritual todas as frequências. E eles selecionam aqueles que... eles só têm o trabalho de jogar fora o que eles não precisam, eles não precisam criar nada. É mais simples. A comunicação, quando ela tem um ruído branco, profundo. E ele recebeu algumas das frases, né? Ele atesta aqui a individualidade da entidade comunicante. Kardec já tinha atestado isso 100 anos antes, mas ele atesta novamente a partir das vozes. Vamos dar uma olhadinha, pelo menos no Zenta, é o Haudive 1. Vou mostrar para você aqui. Haudive 1. Tá bom. Isso aí que vocês ouviram foi Zenta. O que é Zenta? Ele perguntou quem é que está aqui presente. Aí ouviu na gravação. Zenta é o nome da esposa desencarnada dele. Então, para vocês verem a qualidade da voz. Tem como você clicar aqui, ó, embaixo para mim, nesse bichinho aqui, ó, para a gente poder botar em apresentação? Não, isso. Beleza, obrigado, Daniel. Aqui estão talvez as comunicações mais interessantes. Em 1962, George William Meek era um engenheiro eletrônico estadunidense e ele era um grande inventor. Ele ficou milionário com patentes. Ele tentava e registrava patentes, ficou milionário. Ele investiu num grupo de transcomunicação instrumental $600 mil. Nossa. Só na pesquisa desse grupo. Ele foi auxiliado por esse simpático senhor aqui, que era técnico em eletrônica, chamado William John O'Neill, ou Bill O'Neill. O O'Neill era um poderoso médico de materialização. Ele materializava como Mirabelli fazia, ele materializava os espíritos na frente dele, todo mundo via o espírito materializado, e ele não ficava prostrado, ele conversava com esse espírito. Só tinha um detalhe, os espíritos se materializavam, todo mundo via, tocava no espírito, fazia tudo, mas não ouvia a voz do espírito. Ele ouvia a audiência, mas ninguém mais ouvia. E ele era meio invocado, então ele queria provar para os outros, e os espíritos falavam com ele, como se precisasse provar alguma coisa, o espírito está materializado na frente de todo mundo, e ele começou a pesquisar
formas de captar a voz do espírito pelo que ele conhecia, que era eletrônica. Depois que ele se juntou com o George William Meek, tanto o conhecimento de eletrônica dele, como principalmente o fato de ele ser um poderoso médico de efeitos físicos, fez com que os experimentos do George William Meek dessem resultado. Popular essa transparência é um modelo teórico de como funciona esse aparelho do George William Meek, que é o Spiricom, o Spirit Communicator. Aqui tem uma comunicação do espírito de George G. Franz Miller, era um engenheiro desencarnado da NASA, que se comunicava muito com o Bill O'Neill. E ele tentando fazer testes no Spiricom. Então eu vou pedir para você colocar e voltar para a transparência para a gente poder ler. Eu vou só ler aqui no iníciozinho. Eu acho, o Dr. Miller falando, eu acho que o problema é um descasamento de impedância no terceiro transistor. Eu não sei se eu tenho essa daqui não, porque teve os arquivos que não foram copiados. Não, tudo bem, não tem problema. Não, é melhor deixar juntar. Terceiro transistor. Aí o Dr. Miller disse, o transistor de entrada. Eu não entendo. Pré-amplificador, o pré-amplificador. O pré-amplificador. Aí ele diz como consertar o circuito. Diz assim, eu acho que nós podemos consertar isso introduzindo um resistor de 150 ohms, 100,5 watts, em paralelo com um capacitor cerâmico de 0,047 microfarads. Eu acho que isso pode resolver o problema do descasamento de impedância. Aí o Bill fala assim, cara, eu vou ter que ir lá pegar o esquemático. Quando com o espírito queria ter que pegar o desenho para poder ver o que ele estava falando, porque ele não lembrava. Vamos ver se a gente tem essa voz aí. Se não tiver, tem outro, tá? Vamos ver. Fechou, não tem problema. Não é por causa disso que a gente vai ficar nervoso. Né? Vou fazer assim, ó. Não, ali é esse aí, ó. Eu vou fazer ali. Não precisa não. Está consumindo meu tempo. Vamos lá. Spiricom. Depois que ele fez essa correção, aí nós temos a melhora da voz. Dá uma olhadinha. O formato poderia ser tão mais fácil, né? Parece que é feito assim de propósito. Yes, sir, I understood, Doctor. Very well. Okay. Yes, sir? All right, Doctor, I'm sorry, I'm buying you a cigarette. Olha só. Esse cigarro de novo. Melhor. Esse Aí, cigarro de William, novo. William, você entende? William! Aí disse, sim senhor, eu entendi, doutor. Muito bem, eu então vou contar de 1 até 10. Aí ele conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um momento, William, ok. Ok, William. Aí o Dr. Miller, muito engraçadamente, ele começa a cantar uma música de criança nos Estados Unidos, que é Mary had a little lamb, little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, it's just white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, everywhere that Mary went, the lamb would go. Ele não tinha o que fazer para testar, começou a cantar uma música ou falar uma música de criança.
Aí disse assim, agora toque de volta para mim, William. William, sim senhor, toque de volta para mim. E queria saber se a voz dele tinha chegado. Ok, doutor, desculpa, eu estava acendendo um cigarro. Aí o doutor fala, esses cigarros de novo. Já estava puxando a orelha para ele estar fumando, né? Vamos lá. O Carl Schreiber, em 1985, ele é o pioneiro a tentar obter imagens na televisão. Então ele botou uma câmera filmando uma televisão fora de foco, com uma fonte ultravermelha, infravermelha e ultravioleta. E essas fontes, a gente perguntou para o plano espiritual, não tem na literatura, para que serviam essas fontes? Eles falaram, olha, para os espíritos saberem aonde vocês enxergam. O infravermelho é a baliza do lado esquerdo, daqui para baixo vocês não enxergam. E o ultravioleta é a baliza do lado direito. Então eles só vão transmitir coisas entre essas duas balizas. Se vocês não sinalizarem para eles aonde vocês enxergam, eles vão mandar informações fora do espectro visível, não vai adiantar nada. Então ele mantinha uma luz ultravioleta e uma infravermelha. Tem alguns vídeos aqui, vamos dar uma olhadinha neles? O primeiro, ele acha que era o Albert Einstein. Vamos lá, cliquei para mim. Bota aqui, ó. Vídeo Raul. Schreiber, vídeo 1, Schreiber, vídeo 2. Isso. Dá dois cliques aí na cara do Einstein. 2 cliques. Isso. Agora bota lá do início para mim, Daniel, se você puder. Vai lá para baixo. Ali dá para ver melhor. Não, aqui. Isso. Agora play aí. Ele obteve na televisão isso. Isso que esse espírito se identificou para ele depois como sendo o Albert Einstein. Ok, dá um escape aí para mim. Isso. Vamos pular. Fica aqui para mim. E a apresentação aqui, ó. Vou lá porque senão não dá tempo. Eu tenho muito mais vozes, tenho vozes mais audíveis, de telefone e tal. Sem nenhum problema eu posso... Daniel tem esse material. Talvez mais antigo do que esse, mas tem essas vozes todas. Tem um CD, posso sem o menor problema deixar o CD aqui, o Daniel deixa aqui no Ramatiz. Quem quiser faz uma cópia ou... tem esse material todo aí. Esse material é pra gente mesmo, tá? Não é fechado, não é nada disso. Pra gente mesmo. Então, quem quiser depois, acho que pode conversar aqui, o Daniel faz umas cópias, traz o CDzinho, né? Ou, melhor ainda, uma pessoa que é responsável por copiar para mais simples, né? Para não dar muito trabalho para o nosso companheiro daqui. Mas, ou seja, o material está disponível aí. Eu não vou ficar aqui falando, mostrando mais vozes, tem vozes em português, tem voz de telefone, tem uma série de outras coisas. Por quê? Porque o objetivo aqui não é fundamentalmente esse. A gente precisa chegar a responder essa pergunta. O que desejam os espíritos? E a gente já viu que os espíritos se comunicam com a gente todos os meios. Ninguém tem poder sobre o que os espíritos fazem. Aquela casa espírita que proibiu os espíritos se comunicarem. O problema deles. Azar deles. Eles não vão deixar de se comunicar por causa disso. Se todos os centros espíritas fecharem as portas para os espíritos, eles vão continuar se comunicando do mesmo jeito. O que desejam os espíritos? Bom, dizem eles que eles querem provar a imortalidade da alma, talvez não mais para nós. Para outras pessoas, sim. Contatos com os entes queridos, eles sempre falam disso. Chega uma pessoa aqui, chegou uma vez na casa espírita que eu frequento, uma senhora que disse: eu vim aqui que eu quero ter notícias do meu filho que desencarnou. Eu disse para ela assim: o que eu vou dizer para a senhora, eu vou dizer com o meu coração sangrando, doendo, mas eu vou ter que dizer. Esta casa espírita não oferece a possibilidade da senhora se contactar com o seu filho. Nós oferecemos estudos, nós oferecemos meditação sobre os
temas, mas a possibilidade da senhora se contactar diretamente com a sua filha, a senhora não vai encontrar aqui. E a senhora não está errada, a senhora está perfeitamente correta. Uma pessoa que passa pela rua, tem um ente querido seu desencarnado, e olha, centro espírita, é absolutamente lógico que essa pessoa entre no centro espírita para pedir notícia do ente querido. Não tem nada de errado a pessoa fazer isso, muito pelo contrário. Porque esses serviços são raros. Não existem médios para isso. Não tem mesmo. Chico Xavier por aí espalhado pelo mundo não tem. Mas já existem pesquisas, leiam o livro Evocando os Espíritos, de Lamartine e Palhano Júnior. Há pesquisas que mostram que um grupo mediúnico, como o grupo pode substituir a presença de um Chico Xavier? Usando técnicas específicas, ele conseguiu detalhes de estados de entes queridos com um grupo mediúnico comum, usando o princípio da formação do campo psíquico, ou da união de pensamento. Nós, se não colocarmos a mediunidade a serviço das pessoas, nós não estamos fazendo um bom uso dela. Dos desencarnados e dos encarnados. Uma certa vez, numa reunião da Comer, havia um jovem cujo pai havia desencarnado naquele dia. E a mãe iria avisá-lo somente no dia seguinte, para poupá-lo daquelas primeiras horas, e avisou a coordenação daquele povo. Nós tínhamos uma reunião mediúnica naquele dia, de atendimento espiritual. Participa da Comer. Em São Paulo. É uma coisa que me emociona até hoje. Ele é do Rio, não? Não, ele é da Nós Zona falamos Sul. assim, nós vamos pedir uma mensagem para os espíritos, Do centro para da esse Zona jovem. Sul. E a maior parte foi contra. Não, nós não podemos fazer isso. Nesse dia, quem deu a mensagem foi a mentora espiritual daquele povo, que nunca havia se comunicado. Teresa de Jesus. E ela disse uma frase que jamais saiu da minha mente. Perguntaram para ela, nós podemos pedir notícias ou mensagem para esse jovem? Ela disse assim, se a mediunidade não serve para isso, ela não serve para nada. Se a mediunidade não serve para isso, para consolar, ela não serve para nada. Suspendam as reuniões. Aí depois ela apontou uma médica e disse assim, tome o lápis que nós vamos trazer as notícias. Vamos pensar sobre isso. O que os espíritos querem quando se comunicam conosco? Seja pelos médios, seja por médios de efeitos físicos, seja por aparelhos eletrônicos, não importa o meio, o que eles desejam trazer para nós. E eles também trazem instruções para o nosso ponto de vista. Por que eles usam aparelhos eletrônicos? Nós já vimos, eles gastam menos energia, para eles é mais simples. E tem mais médios, são mais difundidos. Você imagine, por exemplo, uma Copa de 2.200 e alguma coisa. Tem um telão no Maracanã e que o Pelé desencarnado vai fazer a abertura. Absolutamente possível que isso aconteça. Se a naturalidade de se lidar com o mundo espiritual existir, naturalmente isso vai acontecer. É isso que os espíritos querem, se comunicar conosco. E olha só, hein, gente. Quando nós estivermos do lado de lá, nós vamos querer nos comunicar com os que ficaram aqui. Aí não adianta dizer, não, é melhor nós hoje promovermos esses meios, para depois, quando chegar do lado de lá, não ficarmos reclamando, chorando, dizendo que a gente não consegue se comunicar, colhendo o que a gente plantou. Certo? Os espíritas devem se dedicar ao estudo de TCI. A TCI pode auxiliar muito o conhecimento do mundo espiritual e o contato com o mundo espiritual. Ela não vai aposentar os médicos, tá? Os médicos continuam tendo seu papel natural. Mas ela pode auxiliar no conhecimento e no contato. E aí eu vou deixar aqui como mensagem final, uma colocação do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, que orientou a criação desse grupo de pesquisas do Cristóvão.
Nós, no Conselho Federativo Nacional, lá na Federação Espírita Brasileira, conversamos com o Divaldo, perguntamos para ele se os espíritos poderiam nos dar uma orientação sobre a necessidade ou não de criação de um grupo de pesquisas dentro do centro espírita. E muita gente dizia, não, é falta de caridade, vai servir sopa, vai fazer não sei o quê. Não é que o servir sopa seja, ela não está em contradição com a pesquisa. Essa é a conclusão. As duas coisas devem existir. Então o Divaldo deu a seguinte orientação para a gente. Bota aí a voz do Divaldo, que é para ninguém dizer que eu estou inventando. Fica aí para mim, Daniel. É Divaldo PCI. E rapidamente você volta para o slide, tá? Rapidamente. A questão científica do espiritismo não pode ser postergada a um plano secundário, não obstante a excelência da sua parcela religiosa. Às vezes fica... Vamos lá, Divaldo. A questão científica do espiritismo não pode ser postergada a um plano secundário, não obstante a excelência da sua parcela religiosa, ético-moral, como também da filosófica. Tudo quanto pudermos investir na construção de laboratórios para reconfirmar os postulados doutrinários através das comunicações espirituais, na transcomunicação, constitui um patrimônio muito valioso que deve ser colocado em prática. Essas foram as palavras dos benfeitores espirituais em relação à necessidade da criação desse grupo. E, para finalizar, a gente tem aqui uma parte da entrevista que ainda há pouco do Chico Xavier falando de transpublicação, mas não vamos botar porque não foi copiado. Não tem problema. Tem até um notebook ali que está, mas nós não vamos usar esse tempo aqui, já usamos tempo demais. Eu queria que a frase que ficasse na cabeça de vocês foi aquela que foi lida no início. Que nós somos os responsáveis hoje por fazer com que os espíritos dos homens convivam fraternalmente, sem preconceito. A gente não tem preconceito de corpo, de sexo, de raça, de tamanho, mas às vezes a gente tem preconceito porque o fulano tem corpo e o outro não tem. Isso é um preconceito. Para pensar. E se nós, que somos aqueles que fomos designados ou que nos escolhemos para divulgar a ideia espírita, nos calarmos, acabou. Não, não acabou. Se os meus discípulos se calarem, coitado deles. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Não vamos deixar as pedras clamarem sozinhas. Vamos lá ajudar essas pedras, para que elas possam falar para nós e para todos aqueles que precisam. Mensagens de esperança e de paz. Relembrando ao homem que ele é filho de Deus, um ser imortal. Nós temos espaço para uma pergunta. Vamos lá. A pergunta do nosso companheiro aqui foi a seguinte: se o uso da mediunidade deve ser tolerável que esse uso seja uma mera curiosidade, né, ou um desejo dos homens? Realmente não. Essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, mas as perguntas simples são as mais importantes. É aquela pergunta, às vezes, da criança, né, que fala assim, por quê? É essa pergunta. Mediunidade é coisa séria. E a proposta de pesquisar a mediunidade não é uma proposta de vulgarizar a mediunidade. É uma proposta de se aprofundar com responsabilidade para nós entendermos o que é e utilizarmos ela para a melhora de tudo. Então, só com coisa séria. Temos espaço a mais uma pergunta. Vamos deixar a vez para outra pessoa? Lá em cima. Vou fazer uma pergunta. Uma vez eu lendo um livro, agora não me recordo qual,
Eu vou repetir a pergunta, tá? O expositor ele colocou que um dos grandes riscos que ainda se tinha, e por isso a transcomunicação ainda não era tão intensa, é o fato de que no momento que existia aparelhagem que permita que os espíritos superiores entrem em contato conosco, esses mesmos espíritos superiores também, essa mesma aparelhagem pode ser utilizada por espíritos malfeitores e podem surgir novas bactérias, novos vírus e outras coisas desse sentido. Não sei se você já recebeu. Olha só, a pergunta do nosso companheiro foi a seguinte. Já entendi. Vamos lá, vou repetir aqui porque nem todo mundo te ouviu. E certa vez ele ouviu que a mesma aparelhagem que serviria a espíritos mais superiores poderia servir a espíritos mais inferiores. E que esse era o motivo porque a transcomunicação instrumental não estava sendo mais divulgada, não é isso? Exatamente. Muito bem. Esse raciocínio deveria valer para a mediunidade também. A gente não pode se focar no meio. Vamos raciocinar na mediunidade. A mediunidade está espalhada por todos. Espíritas, não espíritas, indianos, chineses, todo mundo. E há médiuns que são completamente corrompidos. Não por esse fato, é que esses espíritos têm autorização de falar o que querem. Então há um controle no mundo espiritual que permite que mesmo com a aparelhagem eles não possam fazer o que eles querem fazer. Isso também funciona para a transcomunicação instrumental. Então eu não concordo com esse argumento, acho que é um argumento fraco. Ainda tenho 5 minutos, então precisa mais uma pergunta. A questão se prende sempre à autorização dos espíritos e não ao aparelho. Se existe um aparelho, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Como tudo, como a mediunidade, como a transcomunicação. Então, se nós, agora eu vou inverter a pergunta, se não formos nós que queremos o bem a trabalharmos por essa aparelhagem, onde é que ela vai ser majoritariamente utilizada? Para o mal. Dizem os espíritos no livro dos espíritos, o mal progride pela timidez dos bons. Nós não podemos ter o medo de desenvolver um meio como se o meio suplantasse o aspecto moral. O meio não suplanta o aspecto moral. Existem espíritos que controlam e regulam as informações que podem chegar no mundo físico. E eles vão continuar controlando, como sempre controlaram em relação à mediunidade, vão continuar controlando com relação aos aparelhos eletrônicos. Certo? Temos mais espaço para mais uma pergunta. Opa! Vamos lá, meu amigo. Eu vou repetir a sua pergunta, porque nem todos ouvem. Pessoal, ele diz que uma determinada pessoa encarnada teve uma ação mental sobre ele. E ressaltando que esse caso ele não era um desencarnado. Em algum momento, estávamos falando aqui sempre de desencarnado. Né? Mas isso não é bem o tema da nossa apresentação, mas acho que nós podemos abordar. A obsessão, essa ação tenaz que o espírito tem sobre o outro, ela ocorre de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Ocorre em todos os níveis. Uma certa vez, já que vai ter mais perguntas, eu vou contar. Eu tenho uma ideia que é muito raro acontecer, mas acontece, principalmente por ignorância, é do encarnado para o desencarnado. Uma vez a gente trouxe um nome para a nossa reunião de desobsessão lá no Centro Espírita Cristóvão, um nome de uma determinada pessoa,
nós chamamos o nome daquela pessoa para conversar com os espíritos que estavam ligados. Quando nós chamamos o nome, o espírito chegou dizendo assim, graças a Deus. Não precisou do doutrinador falar nada. Disse assim, graças a Deus alguém me chamou, já estou aqui, aceito qualquer trabalho, vou para qualquer lugar, qualquer coisa que vocês quiserem. Me chamam, faço qualquer coisa. Eu não tenho restrição de trabalho. Eu só quero que vocês me tirem do lado dela. Aí ele falou assim, eu confesso, no início eu busquei ela, mas ela gostou tanto de mim que ela não me deixa fazer outra coisa a não ser ficar junto dela. Eu peço pelo amor de Deus, a piedade de Deus, vocês me tirem junto dela. Essa é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Por quê? É espírito com espírito. Não importa se ele está desencarnado ou encarnado. Então o que aconteceu no seu caso foi uma obsessão de encarnado para encarnado. Melhor para você, porque se ele tivesse desencarnado, o poder de ação dele seria muito maior. Mantenha ele bem vivo. Meu tempo terminou, muito obrigado, eu tenho todos uma boa tarde.